A história de Charles Grandison Finney não começa no púlpito, mas no silêncio de uma busca. No início do século XIX, quando a fé norte-americana ainda vacilava entre formalismos e disputas teológicas, um jovem advogado formado na lógica do tribunal começou a abrir, sozinho, uma trilha de oração. Não era clérigo de carreira, não vinha das cátedras. Era um homem do direito que, pouco a pouco, foi sendo conquistado por uma convicção mais alta do que qualquer argumento jurídico. A certeza de que Deus se deixa encontrar por quem o busca de todo o coração. Foi desse encontro que brotou uma vida de intimidade com Deus, uma fidelidade tecida em joelhos e lágrimas, e um ministério que acendeu o imaginário espiritual de sua geração. Finney nasceu em 29 de agosto de 1792 em Warren, Connecticut. Estudou leis em Adams, no estado de Nova York, e depois de seu encontro decisivo com Deus, tornar-se-ia evangelista e, mais tarde, presidente do Oberlin College, 1851-1866. Seu nome passaria a ser associado ao Segundo Grande Avivamento e a métodos inovadores de pregação e cuidado de almas. O ponto de virada veio em 1821. Inquieto com a distância entre as páginas da Bíblia e a vida real, ele se retirou para um bosque, decidido a resolver a questão da sua alma. Saiu daquela oração diferente. Descreveria nas décadas seguintes a experiência como se ondas de amor líquido percorressem o seu ser, uma linguagem simples para uma realidade que lhe tomou o coração inteiro. Ali, o advogado do norte do estado de Nova York ajoelhou-se como homem, levantou-se como intercessor e, sem saber, abraçou uma vocação. A fé, antes observada como conceito, tornara-se vida. A partir daquele dia, o evangelho deixou de ser um tema para ser um encontro. E esse encontro o empurrou do gabinete de advocacia para a rua, da análise para o clamor, da teoria para a entrega. Quando deixou a advocacia, recebeu licença de pregar no presbitério e começou a percorrer vilas e cidades do interior de Nova York. Sua pregação tinha a clareza e a urgência de um advogado dirigindo-se a um júri. Chamava pecadores pelo nome da realidade, apelava à consciência, pressionava pela decisão. Ao mesmo tempo, introduziu práticas pastorais que muitos consideraram ousadas. Reuniões prolongadas em dias sucessivos, momentos específicos de conversas com ansiosos, os indecisos, a banco dos aflitos, um assento à frente reservado para quem desejava se render a Cristo, e a participação de mulheres em reuniões de oração. Não eram truques, mas meios pastorais a serviço de uma convicção. Deus usa instrumentos, e a igreja, quando ora e age com sabedoria, coopera com o mover do Espírito. Essas novas medidas foram objeto de críticas e também de frutos. O próprio Finney as descreveu e defendeu em suas Lectures on Revivals of Religion, onde tratou de encontros de oração, reuniões prolongadas e do Anxious Seat. Seus escritos revelam o segredo do ministério: oração. Finney ensinou sobre oração prevalecente, oração da fé, espírito de oração e reuniões de oração, dedicando a esses temas um bloco inteiro de suas conferências. Ele acreditava que avivamentos não eram acidentes, mas respostas de Deus ao uso fiel dos meios que ele mesmo prescreveu, sobretudo a oração insistente, humilde e específica. Em suas aulas, orientava o povo a orar por assuntos definidos, a perseverar até receber resposta e a manter a consciência limpa, porque o coração dividido perde autoridade diante de Deus. Foi assim que sua vida de oração se tornou fundamento, e não adorno, de todo o seu ministério. Essa convicção o levou a uma tese corajosa para sua época. Um avivamento não é um milagre, no sentido de suspender as leis da vida. É antes o resultado do uso correto dos meios constituídos, a verdade pregada, o arrependimento, a fé e uma igreja que ora de maneira eficaz. O milagre é a graça de Deus que sopra, mas a igreja pode e deve arar o terreno com oração e obediência. O Espírito é soberano, dizia ele, e justamente por isso trabalha por meios: a palavra, a consciência, a intercessão, a decisão. Com isso, Finney não diminuía o sobrenatural. Ele o esperava no lugar certo, na transformação de vidas que, sob o peso da verdade, se rendem a Cristo. A oração não ficava no papel. Deus lhe deu parceiros cujo ministério quase não aparecia em plataforma. Intercessores. Entre eles, Daniel Nash, chamado Father Nash, e Abel Clary. Sobre Nash, Finney relata episódios que desenham o perfil de um amigo de Deus. Um homem que, quando debilitado na visão, fechou-se no quarto por semanas para orar, que mantinha uma lista de oração,
com nomes pelos quais clamava diariamente, às vezes, muitas vezes ao dia, que preferia permanecer em secreto, enquanto os encontros públicos aconteciam, para que o peso de Deus tomasse a cidade antes do sermão. Não eram histórias para impressionar, mas para ensinar. Por trás de cada noite de colheita havia manhãs e madrugadas de súplica. Esse lastro de oração explica por que muitas cenas dos avivamentos que acompanhou começam antes da mensagem. Em Utica, por exemplo, uma fábrica de fios às margens do Oriskany Creek tornou-se tempo de visitação. Finney pregara na vila na noite anterior. Pela manhã, apenas circulou pela fábrica. As jovens trabalhadoras, ao notarem sua presença, foram tomadas por profunda convicção. O dono, percebendo que algo maior do que o expediente estava em curso, ordenou: "Parem as máquinas. Cuidemos de nossas almas." Transferiram-se para um salão mais amplo, e uma reunião poderosa tomou o lugar do ruído das engrenagens. Em poucos dias, quase todos ali professaram fé. É um retrato do que ele valorizava. Deus age em ambientes comuns quando a igreja ora com seriedade e alguém anuncia, com clareza, o caminho do arrependimento. O episódio da fábrica não foi exceção isolada, mas uma janela para um padrão. Em 1830-31, em Rochester, Near, uma série de reuniões marcou a cidade por meses. O trabalho não se limitou a cultos noturnos. Havia conversas pessoais, oração nos lares, envolvimento de famílias e redes de amizade. Notícias corriam pelas estradas e gente de até 160 quilômetros vinha ouvir a pregação. O efeito transbordou em iniciativas de reforma moral, como a temperança, e em adesões a igrejas, moldando a vida cívica local por anos. Foi um avivamento com raízes, palavra aplicada à consciência, oração perseverante e decisões públicas que se convertiam em vida nova. O estilo de Finney era direto e piedoso. Era crítico do formalismo sem fogo, mas ao mesmo tempo insistia que o fogo precisa de lenha. A verdade bíblica claramente exposta, a integridade do mensageiro e a disciplina santa da oração. Em Prevailing Prayer e Prayer of Faith, ele exorta os cristãos a orarem por objetivos definidos, com fé concreta, sustentada nas promessas, até que a paz de Deus confirme que a petição foi ouvida. Não defendia uma mística vaga, mas a prática da fé que trabalha. Oração que obtém o que busca, orquestrada com vida de santidade e unidade fraterna. Quem lê suas lições aprende não apenas a orar mais, mas a orar melhor. Com o tempo, o evangelista de voz quente foi chamado a Nova York. Em 1832, assumiu a Second Free Presbyterian Church. Em 1834, seus apoiadores ergueram o Broadway Tabernacle para acolher a multidão. Logo depois, em 1835, foi para Oberlin, Ohio, para lecionar teologia numa escola nascente que, além de ensino, carregava ideais de reforma social e equidade. Anos depois, entre 1851 e 1866, presidiria o Oberlin College, sem abandonar o compromisso com a pregação e com a oração que o acompanhara desde o Bosque de Adams. Oberlin tornou-se, sob fortes influências reformistas, um laboratório de convicções. Desde 1833, coeducação, a partir de 1835, admissão regular de estudantes negros. E ao longo do século XIX, protagonismo em causas abolicionistas, inclusive no acolhimento de escravizados fugitivos. Nessa caminhada, Finney pregava que escravidão era pecado público e, em Nova York, chegou a negar a ceia do Senhor a proprietários de escravos, um sinal de que sua teologia de santidade não se encerrava no culto, mas tocava estruturas sociais. Em Oberlin, essa visão encontrou uma comunidade que preferia alinhar a liturgia com a justiça do reino. Sua teologia moral era robusta e, ao mesmo tempo, prática. Enfatizava a responsabilidade humana. Não apenas a capacidade de dizer sim à graça, mas o dever de o fazer agora. Daí sua urgência pastoral. Hoje é o tempo aceitável. Essa ênfase o colocou em tensão com leituras mais estritas do calvinismo do seu tempo, mas também o levou a produzir duas obras que moldaram o evangelicalismo moderno. As Lectures on Revivals of Religion, publicadas a partir de 1834-35, e a Systematic Theology, em edições de meados do século, nas quais discute o que é um avivamento, como orar, como pregar, como conduzir novos convertidos, sempre com o fio de ouro da oração, atravessando cada capítulo. Quando se lê a biografia de Finney apenas por fora, vê-se um pregador extraordinariamente eficaz. Mas, quando se lê por dentro, enxerga-se um homem disciplinado no secreto. Ele recuava antes dos cultos para buscar a face de Deus, incentivava reuniões de oração nos lares,
Repreendia a igreja quando ela tentava sustentar avivamentos na força do braço, esquecendo que o espírito se entristece onde o orgulho toma o lugar da dependência. Aprendera a ler os sinais do tempo em oração, promessas bíblicas apropriadas com fé, intercessões específicas por pessoas e cidades, unidade entre irmãos como a atmosfera onde o fogo cai com segurança. Sua vida não era performance pública, mas fidelidade cotidiana. Entre as marcas da sua fidelidade estava a coragem de chamar pecadores ao arrependimento de forma clara. O banco dos aflitos não era espetáculo, mas modo pastoral de ajudar os indecisos a cruzarem a linha da fé com acompanhamento e oração. O método atraiu críticas, e Finney não resistia ao debate. Mas não havia nele manipulação barata. Havia um convite explícito para que as pessoas respondessem ao Deus que as buscava. Ele mesmo advertia: sem vida de oração, nenhum método sustenta fruto duradouro. Sem santidade, nenhuma eloquência produz transformação real. A cena da fábrica em Utica é por isso pedagógica. A presença de Deus ali não nasceu de uma visita casual. Foi a ponta visível de uma cadeia invisível. Mulheres e homens orando. Intercessores como Nash e Clary, chorando em secreto. Uma palavra pregada com clareza. E um dono de indústria suficientemente desperto para reconhecer prioridades. Ao ordenar que as máquinas parassem, ele não interrompeu a produção. Deslocou-a. Por algumas horas, o salão de fiação fabricou algo de outro tipo. Arrependimento, fé, reconciliação. É assim que a fidelidade de um só, e a oração de muitos, converte locais comuns em altares. A fidelidade de Finney também se mediu por sua postura pública diante do pecado social. Denunciar a escravidão custava caro. Ainda assim, pregou contra ela, apoiou reformas e se alinhou a comunidades que abriram as portas para negros e mulheres numa época de exclusões sistemáticas. Sua fidelidade a Deus passava por obedecer à luz recebida. Quer em decisões pessoais, como deixar a advocacia para responder ao chamado, quer em escolhas institucionais, como moldar um colégio que espelhasse justiça do reino na sala de aula e no refeitório. Essa coerência entre oração e ação fez com que sua memória, até hoje, inspire quem deseja ver a fé recompor o tecido da sociedade. Nada disso significa que Finney considerasse a oração uma senha mágica. Ao contrário, insistia que a oração da fé não barganha com Deus, mas se submete a Ele. Não exige, confia. Não se apoia em impulsos momentâneos, mas em promessas objetivas. A fé, ensinava ele, não era suspender a razão, mas dirigir a razão às promessas. Não era fabricar resultados, mas andar com Deus até que sua vontade se cumpra. Orações vagas produzem poucos frutos. Orações definidas, alinhadas à palavra e sustentadas por vidas consagradas, tornam-se prevalecentes. Essa linguagem, tão diferente da retórica dos milagres desconectados, chamava a igreja à maturidade, a uma espiritualidade que ora, trabalha, persevera e por isso colhe. Com esse espírito, ele tratava com cuidado de novos convertidos. A graça que perdoa também ensina a viver. Por isso, as lectures incluem orientações a recém-convertidos, conselhos sobre crescimento em graça, alertas contra retrocessos. A oração novamente aparece como travessia. Quem nasceu de novo precisa aprender a respirar no ritmo da vontade de Deus, lendo as Escrituras, participando da comunhão da igreja, assumindo responsabilidades e, sobretudo, mantendo aceso o fogo do secreto, o lugar onde Deus corrige, consola, envia, sustém. Finney envelheceu sem abandonar o altar. Em Oberlin, dava aulas, pregava, escrevia, aconselhava. Morreu em 16 de agosto de 1875, na mesma cidade que o acolhera como professor e presidente, deixando um legado de textos, memórias e, principalmente, um testemunho. Deus continua encontrável, e a igreja continua responsável por buscar a Deus em oração. Sua vida não foi a de um herói isolado, mas a de um homem que aprendeu a amarrar o chão do ministério à poeira do secreto, e a manter os pés ali, ainda quando as multidões o chamavam. Ler Finney, no entanto, não é um exercício de nostalgia. É um chamado prático. Ele mostra que Deus visita comunidades por meio de cristãos comuns que levam a sério a oração. Mostra que santidade não é uma estética de culto, mas uma ética do coração e da praça. Ensina que palavras simples, quando carregadas de oração, valem mais do que frases ornadas sem joelhos. E demonstra que a fidelidade a Deus pode e deve tocar estruturas, da fábrica que desliga máquinas para ouvir o Evangelho, ao colégio que decide receber os que a sociedade põe para fora. Talvez a maior contribuição de Finney à nossa geração seja lembrar que o avivamento público começa com um encontro privado.
Não é o brilho da plataforma que sustenta a obra de Deus, mas o peso da presença. E esse peso, nas palavras dele mesmo, não se improvisa. Vem de uma igreja que ora com fé, que confessa seus pecados, que pede coisas definidas a um Deus que prometeu ouvir e que obedece quando ele responde. É uma espiritualidade simples. Bíblia aberta, quarto fechado, coração rendido, mãos estendidas aos outros. Que a história desse advogado tornado intercessor encoraje a nossa própria caminhada. Finney não dramatizou o secreto. Praticou-o, não romantizou a santidade. Buscou-a, não transformou a oração em espetáculo. Cultivou-a até que se tornasse fôlego da vida. E porque assim viveu, viu Deus abrir caminhos onde parecia haver apenas rotina. Hoje, num mundo saturado de ruído, o seu testemunho continua sussurrando ao ouvido da igreja. Volte ao altar. Reconcilie a vida com a oração. Abrace a fidelidade miúda que ninguém vê. E confie que o Deus que visitou uma floresta em Adams ainda enche de amor líquido corações que o buscam. Quem lê sua história não precisa aplaudir um grande homem. Precisa, isto sim, redescobrir o grande Deus que se deixa achar e que chama cada um a ser, no seu lugar, parte viva da resposta que o céu quer derramar.